Hoje eu vou falar com vocês sobre a traqueobronquite infecciosa canina, a tosse dos canis ou a gripe canina. E ela tem esse nome por quê? Ela é uma infecção do trato respiratório dos cães, né? Tráqueo de traqueia, bronqui de brônquios, que são as estruturas, muitos brônquios formam o pulmão, e ite de infecção. Toda doença que termina em ite, ela significa que é uma infecção. Infecciosa, porque ela é transmitida de um animal para outro, ela é uma doença infecciosa. Toda doença infecciosa quer dizer que ela é transmitida de um animal para outro. E canina, que é dos cães. Então, eu peguei aqui uma revisão de literatura do ano passado e eu vou ler com vocês aqui explicando, tá? Uma revisão de literatura é um apanhado sobre tudo que a literatura diz sobre essa doença. Essa revisão é de 2019, então ela é bem atual, né? Tá bem atualizada. E eu vou ler com vocês e vou ir explicando. Então, a gripe dos cães. Diferente da nossa gripe, a nossa gripe é causada pelo vírus da influenza, né? Nos cães não é só um vírus envolvido, são vários agentes que podem estar acometendo o animal causando aquela gripe. Tem vírus e tem bactéria. Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Na década de 60, a investigação sobre a etiologia dessa doença, a etiologia é a causa, né, o que está causando essa doença, permitiu identificar vários agentes causadores da tique. Vou falar tique para ficar mais fácil, né? Dentre os quais diversos vírus e algumas bactérias. Dentre as bactérias, a bactéria Bordetella bronquicéptica. Essa é a bactéria importante, a Bordetella bronquicéptica. Então, é de suma importância, pois normalmente é o agente primário da tosse dos canis, ela que inicia, geralmente, a doença. Os agentes causadores dessa doença são outros agentes, os vírus para influenza, adenovírus canino tipo 1, adenovírus canino tipo 2 e também o micoplasma. Mas enfim, estudos recentes demonstram o envolvimento de agentes emergentes, agentes que antes não estavam envolvidos, mas agora eles estão começando a emergir, estão começando a aparecer, que são o coronavírus canino respiratório, olha o corona aí, não é o mesmo que a gente, né? Um coronavírus canino, o pneumovírus canino, o vírus da influenza canina, o coronavírus canino pantrópico, e bactérias como o Streptococcus equi, da subespécie Zoopidemicus, e o Micoplasma, que são considerados importantes agentes etiológicos. Mas resumindo, isso é uma coisa mais científica, né, de todos os agentes que podem estar envolvidos. Mas para nós aqui, então o que a gente tem que saber? É uma doença de origem multifatorial, não é apenas um vírus envolvido, são multifatores, né? São multiagentes, então é uma doença de origem multifatorial. Vários agentes infecciosos podem estar envolvidos nessa infecção. Isoladamente, né? Só a bactéria ou só um vírus, ou eles em conjunto. Porém, nem todos eles podem estar presentes num surto. Se der um surto num local, não é capaz de tu não achar todos eles ali, achar só um ou achar dois, né? Isso varia. Embora a doença possa afetar os cães o ano todo, esse tipo de tosse é geralmente sazonal. O que é sazonal? É de uma estação, de um período do ano, né? Por mais que ele possa contrair a gripe o ano inteiro, normalmente é num período do ano. Aqui para nós, no sul do Brasil, é geralmente no outono e no inverno, como é a nossa gripe, né? Então, geralmente nesse período que a gente identifica mais a tosse dos canis. Pode afetar qualquer faixa etária, onde animais de 2 semanas de idade já podem ser considerados suscetíveis. Então, o filhotinho também já pode pegar. A transmissão se dá por aerossóis, que são as gotículas do espirro, né? Mesma coisa da nossa gripe, do corona, que a gente tem que usar máscara e tudo isso. Por quê? Porque os aerossóis que saem da nossa respiração, o nosso espirro, contêm os agentes infecciosos e pode ser transmitido para outros animais. Então, a transmissão se dá por aerossóis,
tornando-se frequente em locais onde se abrigam grande quantidade de cães, a tal da aglomeração, né? A mesma coisa que nós. Então, abrigos para animais, pet shop, hospitais veterinários, clínicas, creche, hotel, né? Todo lugar que tiver uma aglomeração de cães vai facilitar a transmissão de um para o outro. Então, nesses casos, a morbidade, ou seja, a morbidade é quantos cães vão contrair a doença, né? A morbidade é quantos ficam doentes, a mortalidade é quantos desses que ficaram doentes morrem. Então, a morbidade vai aumentar quando tiver uma grande aglomeração de cães. É diferente de estar um cachorrinho sozinho em casa. Ele também pode contrair essa doença, mas é mais difícil. A morbidade, a quantidade de cães que vão ficar doentes, é maior aonde tiver aglomeração de cães. Entretanto, a doença também pode afetar animais em domicílio. Então, é o que eu estava falando agora. Os agentes também podem ser transmitidos por fômites. O que é fômite? Por que a gente esteriliza as coisas que a gente traz do mercado, né? Porque os objetos que podem estar com o vírus são fômites, é assim que se chama todos os objetos que podem trazer o vírus que não seja o outro animal, né? Animal para animal que se transmite é uma transmissão de forma direta. Agora, quando o animal espirrou aqui nessa caneta, veio outro animal e pegou a caneta, isso é um fômite, é um veículo de contaminação. Então, ele vai se contaminar de forma direta entre eles, né? E também por fômites, por objetos. Por isso que a gente deve desinfetar sempre todo o ambiente onde eles passaram, né? Eu aqui utilizo bastante aqui boa, né? A água sanitária, que é muito bom para desinfetar esse e outros agentes, né? Então, pode ser transmitido por fômites, como gaiolas, comedouros, bebedouros e até mesmo pelos funcionários, sendo esse último em caso de canis ou abrigos de animais. O período de incubação, ele entrou em contato com o vírus, quanto tempo depois ele vai apresentar os sinais clínicos? 5 a 7 dias, né? Variando entre 3 a 10 dias, dependendo do agente envolvido. Então, o que são sinais clínicos? Quando a gente tem um sintoma, né, de uma doença, a gente está espirrando alguma coisa, enfim, a gente chama de sintoma, porque eu sinto e eu falo que eu tenho, então é um sintoma. Na medicina humana, a gente chama os sintomas de uma doença. Na veterinária, os cães, eles não falam que estão sentindo, a gente vê os sinais. Então, a gente não chama de sintomas nos animais, a gente chama de sinais clínicos, porque são sinais que a gente está vendo, sinais clínicos daquela doença. Ele está espirrando, ele está tossindo, entende? Então, a gente não chama de sintomas. Então, por isso, os sinais clínicos. Os sinais clínicos começam a aparecer, geralmente, entre 5 a 7 dias após a exposição. Depois que ele teve contato com aquele agente infeccioso, 5 a 10 dias depois, ele vai começar a apresentar os sinais clínicos, que vai ser a tosse, variando entre 3 a 10 dias, dependendo do agente envolvido. Após a infecção do animal, os agentes virais poderão ser transmitidos para outros animais num período de 15 dias. Então, após a infecção do animal, depois que ele se infectou, ele foi lá, entrou em contato com um bichinho doente ou com fômite. Então, após esse dia, ele pode por 15 dias ainda transmitir esse agente para outros animais. São raras as mortes em infecções, né? São raras as mortes, a mortalidade é muito baixa, raramente um cachorrinho vai morrer de gripe. A maioria das infecções é de baixa intensidade ou até inaparente. Quanta gente aí tá com coronavírus e nem sabe. Com a gripe dos canis pode ser isso também. O cachorrinho tem, a gente nem sabe. Entretanto, a morbidade pode ser alta, que é aquilo que eu falei, né? A morbidade, quantos que vão entrar em contato e vão ficar doentes? Entre 25% a 70%, 75% dos cães que entrarem em contato com a doença vão apresentar os sinais clínicos. Entre 25% a 75%. As infecções são geralmente inaparentes. As mortes são raras, enfim, é o que a gente estava falando. Os sinais clínicos. Embora a bordetela bronquicéptica e o vírus da parainfluenza sejam os agentes mais comumente encontrados, então quais são os agentes mais comumente encontrados? A bactéria bordetela bronquicéptica e o vírus da parainfluenza.
Normalmente, esses aqui que são os que mais aparecem. Juntos ou só um deles, mas normalmente são os mais relacionados à gripe dos cachorros. Duas formas clínicas da traqueobronquite, então 2 tipos de curso da doença foram descritos, a forma comum e a forma severa. Os sinais clínicos da forma mais comum, que é a que acomete a maioria dos cães, caracteriza-se por tosse seca, de início agudo, de uma hora para outra o cachorro começa a tossir. A tosse pode ser alta, né? Faz um barulho bem alto devido ao inchaço das cordas vocais e pode ser mais evidente em momentos de exercício ou excitação, né? Quando eles estão mais doidinhos. O que eu vejo aqui, né? Por isso que nem tudo que a gente lê condiz com a realidade, né? O que eu vejo aqui, os cachorros não tossem enquanto estão aqui brincando, eles vão tossir à noite. Como toda a gripe incomoda à noite, eles também. Junto a essa tosse, ocorrem movimentos para forçar o vômito, normalmente são confundidos com engasgo, como engasgo por parte dos donos, né? Parece que eles estão engasgando, eles ficam forçando para tossir, ficam forçando o vômito e aí parece que ele está engasgado. Ocorre ainda expectoração de muco, podendo ser espumoso. Então, normalmente ele pode até tossir para fora alguma coisa e é uma espuminha branca. Muitas vezes o dono não percebe essa expectoração da espuminha porque eles engolem antes, né? A mesma coisa que a gente tá com gripe e fica engolindo catarro, às vezes, eles fazem isso também. Então, às vezes não dá tempo da gente ver que ele tá colocando para fora, porque ele sai, né, sai da traqueia, ele já deglute, já engole e a gente nem vê. A maioria das infecções é autolimitante, então ela termina por conta própria, assim como a nossa gripe, ela tem um curso, né? Ela tem um começo e um fim, ela termina por conta. A gente toma medicamento para se sentir melhor, mas ela vai fazer o curso dela, uma hora ela vai terminar de qualquer jeito. E ela é resolvida sem nenhum tratamento, né? Como eu estava falando agora. Mas, em alguns casos, pode se desenvolver uma pneumonia bacteriana secundária, ou seja, o pulmão está afetado pela gripe, aí vem uma bactéria e se aproveita, a gente chama de infecção oportunista, ela se aproveita que o pulmão está debilitado naquele momento, uma bactéria que não faz parte da gripe, entende? Não é um agente normalmente encontrado na gripe, mas como aquele pulmão ali está meio caído, está meio, né? Tá meio ruinzinho, tá fácil de entrar, vem uma bactéria oportunista e causa uma infecção secundária. E aí essa infecção secundária, essa bactéria que se aproveita, pode ser uma bactéria que causa uma doença mais grave, uma pneumonia, né? E aí pode ter um curso diferente, mais grave da doença. Mas isso são em casos mais raros, onde o animal já está mais debilitado. É o que diz aqui, ó. A forma severa ocorre normalmente em cães sem vacinação, sem exposição natural prévia, né? Ou seja, a exposição natural prévia, que é já ter tido o contato com a doença, já ter tido a tosse dos canis antes, isso tudo traz imunidade pro cachorro, né? Mas um cachorro que nunca entrou em contato com outros cães, que nunca teve gripe, né? E aí ele pode ter uma forma mais grave. Nunca foi vacinado, nunca entrou em contato, ele pode ter uma forma mais grave. E cães imunocomprometidos. Cães que estão fazendo quimioterapia, que tem alguma doença imune, que tomam um medicamento que acaba baixando a imunidade por alguma alergia, alguma coisa. Cães que tiverem imunidade comprometida é que nem a gente, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença autoimune e pega uma gripe, é bem mais perigoso para ela do que para uma pessoa saudável, né? A tosse pode não ser produtiva ou ser produtiva, ou seja, uma tosse produtiva é quando ela produz muco, né? Quando sai secreção, essa tosse pode ter muco ou ela pode ser seca, então produtiva ou não produtiva, com ou sem rinite, né? Com irritação do nariz, com ou sem secreção nasal e ocular. Então ela pode ter uma secreção nasal e ocular, né? Ter uma secreção dos olhos e do nariz ou não. Alguns cães podem apresentar dor e relutam ao tossir. Então, se dói para tossir, ele vai ficar segurando a tosse, né? Então, pode acontecer isso também. Em caso de infecção mista, ou seja, quando há um outro patógeno envolvido, essa doença pode evoluir até os pulmões, causando pneumonias.
E assim pode levar o animal a óbito. O que quer dizer? Isso aqui não é uma pneumonia. Essas bactérias, esses vírus que estão aqui envolvidos, causam a traqueobronquite infecciosa canina. Não é pneumonia. Agora, esse pulmão aqui, do cachorrinho que está com traqueobronquite infecciosa canina, é um cachorrinho idoso, um cachorrinho que fez quimioterapia, um cachorrinho que já está com a sua saúde, com a sua imunidade comprometida. Ele chega até uma bactéria mais poderosona, uma bactéria filha da mãe mesmo, desgraçada, que se aproveita que o pulmão está passando por toda essa dificuldade, então vai ter uma bactéria oportunista, vem uma bactéria que é mais barra pesada e se aproveita dessa situação, entra aqui e causa uma pneumonia, aí sim o animal pode ir a óbito, porque uma pneumonia é uma coisa mais grave, né? É causada por bactéria mais barra pesada. Então, nesse caso, sim, o animal pode ir a óbito se não for tratada a pneumonia que teve como oportunismo dessa traqueobronquite infecciosa canina, né? O pulmão já estava ali meio debilitado, bastante debilitado, ele teve contato com essa bactéria porra louca aqui, fortona, ela veio, se aproveita e causa uma pneumonia. Aí sim a situação fica bem mais grave. Vamos ver aqui. O diagnóstico, então, o que o veterinário vai fazer para conseguir ter o diagnóstico da gripe dos cachorros? Então, você vai levar para o veterinário, ele vai fazer uma anamnese, a anamnese é todas aquelas perguntas que o veterinário faz para você, tutor, né? Ele vai perguntar, vai fazer um exame físico no animal, vai auscultar o pulmão, vai ver temperatura, vai ver as mucosas, fazer todo o exame clínico que a gente faz numa consulta e vai fazer a anamnese. Na anamnese ele vai perguntar qual que é o habitat do animal. Ele teve em que locais ele visitou anteriormente, né? Ele passou por creche, passou por hotel, passou por banho-tosa, ele teve alguma situação de estresse, porque o estresse ele baixa a imunidade, pode facilitar de ter essas infecções, né? Teve contato com animais infectados, como é que estão as vacinas, estão em dia? Então tudo isso ele vai perguntar para conseguir fechar o diagnóstico, né? Na radiografia que está falando que não aparece nada de diferente na radiografia dele, não vai aparecer nada, né? Se mesmo se evoluir para uma pneumonia, aí vai aparecer, mas só na tosse não vai conseguir ver nada na radiografia, né? Então, o exame físico é importante para direcionar o diagnóstico e para avaliar a gravidade da doença. Por que é importante a gente levar para o veterinário quando está com tosse, mesmo a gente achando que é uma gripe? Porque nem toda tosse é causada por gripe. São várias doenças que podem causar tosse, né? Então, eu vou falar algumas delas aqui para você. E isso só quem vai saber diferenciar é o veterinário, às vezes com alguns exames complementares, inclusive. Então, outras causas de tosse. Tem tosse de fundo cardíaco, né? Tem tosse causada por problemas de coração, que geralmente é a tosse noturna, mas pode também acontecer em outros horários do dia. Então, né, tem a tosse por fundo cardíaco. Tem o colapso de traqueia, que é quando a traqueia colapsa, fecha. Tem corpo estranho nas vias aéreas, pode ter acontecido um pedacinho de brinquedo, um inseto, uma ração, qualquer coisa ter ido parar nas vias aéreas. Existem parasitas do pulmão, que pode estar envolvido também. Bronquite crônica, pneumonia, edema pulmonar e neoplasias. Neoplasias, o que é? Câncer, tumor. Então, né, na tosse ela não vai ser só causada por isso aqui. Tem muitas outras coisas que causam tosse. Então, principalmente se você vê o seu cachorro tá tossindo e ele tá indisposto, não tá mais tão alegre, não quer comer, qualquer outra coisa que você note, né? Mesmo que seja só tosse, já é importante levar a consultar. Mas principalmente, se ele tiver alguma outra alteração além da tosse, aí indica que realmente você precisa levar e levar rápido, porque se for uma dessas outras doenças aqui, ele precisa de tratamento imediato, tá? O tratamento. As formas leves são quase sempre autolimitantes, dispensando o tratamento. O que acontece? É uma doença que ela tem um começo e tem um fim. Ela vai terminar, ela tem um período para acontecer. Ela não vai ficar, eu não vou tratar, então ele vai ficar 1 mês, 2 meses gripado. Não, ela tem um curso, que normalmente é no máximo de 3 semanas. Entre 4 dias a 3 semanas ela termina. Entre 4 dias a 3 semanas, ela por conta própria, se não tiver nenhuma complicação, se o animal está em bom estado de saúde, se ele está com uma boa imunidade,
4 dias a 3 semanas ela vai terminar. É uma doença autolimitante. Se não tiver complicações, né? Aquelas que a gente já conversou. Então, mas o desconforto do animal justifica que se aplique um tratamento para melhorarmos a sua qualidade de vida nesse momento. Então, não é necessário um tratamento, como a nossa gripe. A gente não precisa tomar medicamento para gripe se a gente não quiser. Mas se a gente tá se sentindo mal, tá com dor no corpo, tá com coriza, com dor de cabeça, né? A gente toma para aliviar os sintomas. A gente toma para aliviar nossos sintomas. Para eles é a mesma coisa. A gente pode dar medicação para aliviar os sinais clínicos, né? Mas não que tenha um medicamento que vá... até o momento não é conhecido nenhum tratamento específico para a traqueobronquite infecciosa canina. Não existe um medicamento que você vai dar para ele e vai curar e vai terminar com a gripe, vai terminar o ciclo dela. Não existe. Então é a mesma coisa que a nossa gripe. Então normalmente opta-se por um tratamento de suporte, é isso que a gente fala, um tratamento de suporte, para ajudar ele a passar por esse período. E aí o tratamento inclui vários medicamentos, né? Dependendo do veterinário, do grau do que está a tosse, vai ser usado antibiótico, antitussígeno, corticoides, até a nebulização. Então tudo isso vai depender de como é que tá o grau da gripe, né, no cachorrinho, como que tá incomodando. A prevenção. Então, as medidas preventivas que auxiliam a redução da propagação dos agentes infecciosos incluem programas completos de vacinação, existe vacinação, né, a vacina para traqueobronquite infecciosa canina, já vou falar melhor dela com vocês, e a limpeza completa e desinfecção dos canis, né? Então aqui, por exemplo, eu sempre uso um desinfetante, independente de estar tendo gripe ou não estar tendo gripe, porque a gente nunca sabe que agente que o cachorrinho pode estar trazendo, que agente infeccioso, né, que ele pode estar trazendo aqui. Então a gente sempre tem que usar um desinfetante, não adianta limpar com água com um Veja perfumado, por exemplo, né? Tem que ser um produto que desinfete. Então, essa prevenção da gente sempre estar usando na nossa casa produtos desinfetantes, né? E aí, evitar a superpopulação de animais, que aí a gente não tem muito o que fazer, né? Principalmente em ONGs, em abrigos, a gente não tem muito como evitar essa superpopulação, né? E nutrição adequada, né? Sempre que o animal estiver tendo uma nutrição adequada, ele estiver se alimentando bem com uma alimentação forte, adequada, que supra, né, todas as necessidades, ele vai estar mais forte, a sua imunidade vai estar mais forte. Então, a nutrição, a higiene, a manutenção do ambiente e a ventilação. Um ambiente ventilado é sempre melhor, mesma coisa que a nossa gripe, né? O ambiente ventilado é importante. A imunidade que um cachorro adquire após o contato com esta doença varia em diversos fatores, normalmente dependendo do próprio animal em si. Então, se eu tenho 5 cães que pegaram a doença, esses 5 cães, cada um pode ter uma resposta imunológica adquirida por essa doença diferente um do outro. Por mais que seja a mesma gripe, eles pegaram no mesmo local, são os mesmos agentes envolvidos, cada um deles vai responder, vai ter uma imunidade adquirida por essa doença diferente, porque varia de cada indivíduo, né? Então, cada um vai ter uma imunidade adquirida diferente. Nem todo mundo que pegou vai ficar imune para sempre, dificilmente, mas cada um vai ter um nível de imunidade diferente. Pode ser que tenha um que a próxima infecção seja inaparente, ele tenha infecção e não apresente sinal clínico nenhum, enquanto que o coleguinha dele ali pode ter de novo, quem sabe, em vez de 3 semanas, 2 semanas e meia dure a próxima gripe, entende? Cada um vai ter um tipo de imunidade diferente. E quanto à vacinação? A vacinação é um fator bastante importante porque os animais vacinados, apesar de poderem contrair a doença, né, a mesma coisa a gente vacina para gripe e tem a gripe igual, consegue contrair a gripe igual. Mas apesar disso, dele poder contrair a doença, os sinais clínicos vão ser mais leves e a doença de menor duração. Então é isso que a vacina faz. Ela não vai eliminar o risco de ter a doença, mas ela vai fazer que ele tenha uma doença mais branda, mais tranquila e de menor duração. Então, as vacinas comercializadas, elas podem abranger 1, 2 ou 3 agentes causadores da doença. Algumas vacinas incidem apenas num dos 3 causadores, né, dos maiores causadores,
Por exemplo, a Nasaguard B ajuda na prevenção contra a bordetela bronquicéptica, né? Essa é uma característica dessa vacina, ela age só sobre a bronquicéptica, a Nasaguard. Como, por exemplo, e tem a intranasal KC, que abrange a bordetela mais a parainfluenza. Então, isso você pode ver na hora de vacinar, você pode pedir para o veterinário explicar se ele tem uma vacina que pega um agente, ou se pega 2 agentes, ou se pega 3 agentes, para você saber qual que é o nível de imunidade, né? Mas por que tem vacina que pega só essa? Porque a bordetela bronquicéptica é a mais chatinha, né, dos agentes, é a que faz o maior estragozinho, assim. Então, por isso que tem vacina que pega só ela e já tá show de bola. Tem vacina que pega 2, que aí é uma proteção ainda a mais, né? E aqui, ó, existem vacinas de uso parenteral, ou seja, injetável, né? Quando parenteral, vamos dizer assim, parenteral é uma medicação, uma vacina que atravessa a parede, a gente faz uma injeção, né? Então tem a vacina injetável e tem a intranasal. Qual que é a diferença de uma vacina injetável para gripe e uma intranasal? Deixa eu apagar aqui. Então, as vacinas injetáveis, vamos colocar aqui. Infecção e doença. O que significa isso? Tem vacina que vai proteger contra a infecção e contra a doença. Ele não vai pegar o agente, entende? E tem vacina que ele pega o agente, mas ele não desenvolve a doença. Então, ele está contaminado, mas ele não desenvolve a doença. Vai ficar mais claro agora. Olha só, as vacinas injetáveis protegem contra a doença. Vacina injetável protege contra a doença. Ele não vai ter os sinais clínicos, mas não contra a infecção. Então, numa vacina injetável, ele pode ter pego a infecção, tá transmitindo para outros animais, mas ele tá de boa na lagoa, não apresenta os sinais clínicos. Já a vacina intranasal apresenta proteção muito mais consistente, protegendo contra a infecção e contra a doença clínica. Então, a vacina intranasal, ela é muito mais eficiente, né? Por quê? As vacinas intranasais apresentam proteção muito mais consistente porque protegem contra a infecção e contra a doença clínica. Isso se deve à produção de anticorpos locais, que ocorre após a aplicação da vacina intranasal. Então, ela já atua aqui. Vai ser por aqui que o vírus e a bactéria vão entrar, né? Então, se ele não consegue nem entrar, ele não vai conseguir desenvolver nem a infecção. Então, vai dificultar bastante a propagação desses agentes no organismo. E ainda, ela não está sujeita à interferência dos anticorpos maternos. Porque o que acontece? O filhotinho, quando nasce, ele não tem imunidade nenhuma. Ele recebe através do colostro, né, da amamentação, a imunidade pronta da sua mãe. Para ele não morrer ali nos primeiros dias de vida, né, porque nasce sem imunidade nenhuma. Então a mãezinha passa essa imunidade pelo leite, pelo colostro, e por um período ali ele vai ter essa imunidade. E por isso que a gente faz a vacinação, os programas de vacinação dos cães depois que desmama. Não adianta a gente vacinar eles enquanto eles estão mamando, enquanto eles estão adquirindo essa imunidade pela mãe, entende? Ele não faz efeito. Então a gente tem que esperar desmamar para a gente fazer a vacinação. No caso da vacina injetável para gripe, a gente tem que esperar desmamar e fazer todo esse cuidado. Na vacina intranasal, como ela age localmente no nariz e não no organismo inteiro, né, ela é desencadeada por aqui, essa vacina, esses anticorpos maternos, essa imunidade que é passiva, que a gente fala que a mãe passa para o filhote, ela não vai interferir na vacina. Então a vacina intranasal ela vai funcionar mesmo em filhotinhos que ainda tiverem presentes esses anticorpos maternos, né? Então, além de tudo, ela tem mais essa facilidade. Como é que faz a vacinação? A primeira vacinação, seja num filhote ou num adulto, a primeira vez que eu vou vacinar para gripe meu cachorro na vida, o que acontece?
eu faço a vacinação e repito, depois de 3 a 4 semanas, eu faço um reforço. E aí, depois disso, é repetido anualmente. Mas a primeira vez que vai vacinar para gripe, a gente vacina num dia, espera 3 a 4 semanas e vacina de novo. E aí, depois dessas 2 doses, com intervalos de 3 a 4 semanas, eu vou repetir anualmente. Por quê? A duração da imunidade produzida pela vacina contra os patógenos que causam doenças respiratórias não está bem estabelecida, mas é necessário um reforço anual para manter a imunidade. Ou seja, não se sabe exatamente qual é a duração da imunidade. Se sabe que pelo menos 1 ano ela dura. Mas agora, quanto tempo mais que isso, a gente não sabe, varia. Então, para garantir, a gente faz todo ano, que é para garantir que vai ter a imunidade, né? Então, conclusão. A traqueobronquite infecciosa canina, apesar de ser autolimitante, o tratamento se torna importante uma vez que o animal pode vir a ter complicações devido a infecções secundárias ou quando há outros agentes envolvidos, né? Então, como a gente falou, normalmente é uma doença autolimitante, bem tranquila, só causa tosse, mas a gente tem que ter atenção aos sinais clínicos e levar a consultar para ver se não tem alguma complicação, né? Que a complicação é que é o problema. Ela em si, ela não acarreta grandes danos, a mortalidade é muito baixa.